O barulho da destruição já podia ser notado por vários jogadores. Muitos já sabiam do que se tratava. Aparentemente, uma mão estava saindo de um vulcão e assustava a todos. Parecia estar tentando atacar. Era tão forte que apenas o toque daquela mão causava grandes tremores, o que evidentemente deixava várias pessoas apreensivas. Aquelas mãos apareciam em várias regiões do arquipélago. Parecia estar atacando todas as ilhas ao mesmo tempo. O pessoal do drone percebeu que as mãos estavam tentando unir as ilhas, fazendo delas uma só. Algo também estava emergindo, tomando forma sobre a terra. Aparentemente era uma construção muito grande e dourada. O capitão dos Lionheart achava aquilo impossível, porém sabia do que se tratava. Inacreditavelmente apareceu toda a construção de um castelo dourado bem no meio da ilha. Os drones também pegaram a hora em que aquele castelo dourado surgiu. Todos se perguntavam se aquilo também era um tesouro da ilha. Não era apenas um castelo de ouro, mas sim o Palácio da Ganância, o ninho de um dos 7 pecados capitais. A aura ao redor era tão sinistra que ninguém queria chegar perto dali. A missão de classe havia pausado. Todos perceberam que alguma coisa estava indo na direção deles. Foi dada a ordem para que se preparassem para a batalha. Uma das cavaleiras avisou para que tivessem cuidado com o chão, pois mãos estavam saindo da terra. Tratava-se do ataque de mortos-vivos. O pessoal das estações de comunicação enlouqueceu. Primeiro um castelo feito de ouro, agora mortos-vivos saindo do chão. Era emocionante e assustador ao mesmo tempo. Porém o rapaz que estava apresentando tudo aquilo começou um acesso de riso, precisando ser repreendido pelo colega ao lado. Todos estavam apavorados e precisavam impedir as pessoas de entrarem na ilha e fechá-la completamente. Era só olhar os níveis dos inimigos. Olhando a atualização, o sistema avisava que uma nova ruptura de destruição, conhecida como Palácio Dourado, seria adicionada ao arquipélago. Segundo aquele anúncio, aqueles soldados sonâmbulos tinham nível 500 e estavam brotando do chão sem parar. Todos ali achavam uma loucura o nível daqueles monstros. Lee Royal recebeu uma nova missão de classe: derrotar aqueles sonâmbulos. Foi pedido para evacuar os membros não combatentes. A Aliança dos Exploradores também deveria sair. Os cavaleiros também deveriam recuar, porém pediram que fizessem formação e recuassem lentamente. No entanto, Grandfell lembrou a ele e disse que havia inimigos demais e que ele deveria cuidar deles. Lembrou ao capitão que ainda estava sob o juramento de ser a sua espada. Precisava de Harkan com ele, não importava o que. O capitão perguntou se ele queria lutar mesmo, pois os inimigos eram um dos 7 pecados capitais e suas vidas poderiam estar em perigo. Grandfell respondeu: para demônios, não existe outra opção a não ser serem caçados e capturados. Harkan apenas arregalou os olhos. Estava surpreendido com as palavras heróicas daquele homem. O capitão respondeu que não sentia medo algum nos olhos dele. Também disse que se ao menos estivesse do lado dele antes, era mais um que não notava que ele estava pedindo ajuda. O capitão gritou para seus cavaleiros prestarem atenção nele. Lembraram do juramento e disseram que iriam cumprir, ajudariam Sir Royal a alcançar o demônio. Fariam aquilo pelo nome de Lionheart. Huygang ainda estava junto com a Aliança dos Exploradores em cima de um galho, gravando tudo o que estava acontecendo. Notou que eles estavam indo em direção ao castelo. Os cavaleiros tinham a missão de tentar impedir os zumbis. Foi relatado na agência que uma pessoa estava tentando entrar no castelo e que não tinha visto a nova atualização. O pessoal que estava mandando notícias estava apavorado, pois o jogador Lee Royal e os cavaleiros de Lionheart estavam avançando. O Arcana de hoje em dia era um noticiário que todos gostavam de assistir, pois tinha especialistas para falar sobre o assunto. Também tinha a stream de Park Huygang, que muitos achavam muito melhor. Por outro lado, Lee Royal estava dizendo que precisavam isolar e fechar tudo em torno da ilha. Achava que os cavaleiros estavam indo melhor do que imaginava. Eles realmente eram os melhores cavaleiros do continente. A regeneração de mana também estava indo bem. Naquele ritmo, talvez conseguisse ajudar na batalha. Outros jogadores também achavam que deveriam ir para melhorar a taxa de contribuição, porém achavam que acabariam mortos se fossem. Vários achavam fora da realidade e nenhuma guilda ia se juntar naquela missão complicada. Esperavam a hora que Lee Royal falhasse e tivesse que recuar. Por mais que cuidassem dos inimigos, eles ressuscitavam e começavam tudo de novo, e ele não tinha mana o suficiente naquele momento. Um clarão apareceu e um ataque pegou várias pessoas de surpresa.
O ataque foi tão forte que passou arrastando vários lugares e destruindo vários ressuscitados. Nantenmin e sua guilda, a Gaon, estavam chegando para dar apoio a Li Royel. E não era só ele, a guilda Berserker também estava indo dar auxílio. Lione também ficou assustada quando viu a outra guilda. As guildas Gaon e Berserker estavam cooperando inesperadamente e seguindo o jogador que estava indo para o Palácio Dourado. Granfell apenas olhava para aquele aglomerado de pessoas, até porque sua mana ainda estava baixa. Coincidentemente ou não, as duas guildas tinham um histórico de terem trabalhado com o jogador em outras rupturas. Grenfell, olhando para eles friamente, ordenou que eles ajudassem, ou pelo menos foi assim que foi entendido. Todos pararam com um semblante muito sério e encararam-no. A guilda Berserker, com sua líder, disse que estava ali para ajudar, já que estava em dívida com ele. Nan Xiaomin avisou o irmão que era a chance deles causarem uma boa impressão. No entanto, aos olhos dele, estavam todos parecendo muito irritados. O campo de batalha não tinha tempo para muitas coisas, e os resíduos estavam renascendo novamente. Assim que foi notado, um dos cavaleiros avisou imediatamente que cuidassem disso. Nan Taimin estava falando com um dos seus para agilizar com as proteções, pois precisavam disso para vencer. Grenfell, colocando a mão no ombro de Leone, falou: "Os cavaleiros também precisam de bênção e proteção." Falou a ela que não tinha chá para dar, mas ela poderia dar um pouco de bênção e proteção para os cavaleiros deles. Porém, alguma coisa estava acontecendo no campo de batalha. Pareciam bênçãos e proteções caindo do céu. Eram os santos da Gaon lhe dando suporte. Disse que poderiam lutar sem nenhuma preocupação. Leone percebeu que Nan Taimin conseguiu fazer primeiro, já que ela pensou antes de agir. Os soldados estavam satisfeitos, pois agora as coisas tinham melhorado. Após receberem bênçãos, iriam conseguir controlar vários deles. Grenfell avisou ao líder da Gaon que iria se lembrar da bondade dele. Ficando satisfeito, o líder perguntou se ele também precisava de algumas. Perguntou se queria bênção de Deus ou proteção, porque se precisasse, o santo daria. Porém, respondeu com um grande e sincero não. Disse: "Não acredito em algo tão estúpido quanto um Deus." Nan Taimin ficou sem reação. Li Royol queria arrancar com as próprias mãos os lábios de Grenfell para ele parar de falar essas coisas. O capitão também se virou quando ele disse aquelas palavras. Olhava sem acreditar no que tinha ouvido. Porém, uma voz o chamava dentro de sua mente. Parecia que estava sendo controlado por alguma coisa. Parecia que também não tinha mais fé em Deus. E seus olhos foram forçados a se abrir, vendo a majestade em sua frente. Ele mostrou o caminho e a porta para o castelo. Os jogadores perceberam que os portões do palácio estavam se abrindo, e parecia perigoso. Por mais que chamassem o capitão pelo nome, ele tinha feito uma promessa à Vossa Majestade. Foi dito que o comandante-geral dos demônios havia sido avistado nos vales do noroeste, e ele, Harkan, estaria a caminho de lá. Porém, ela não tinha se manifestado. Parecia que ainda estava pensando no que poderia fazer com o comandante-geral. Entendia que milhares de soldados iriam morrer nas mãos dos demônios mais uma vez. Era sempre assim. Os demônios apareciam e os exploradores sumiam. A Torre dos Magos, que estava investigando isso, também caiu em ruínas. Como se isso não fosse suficiente, as pessoas das nações sumiram sem deixar rastros. Tinha perguntado a Deus todas as noites por que aquele mundo estava abandonado e se era isso que ele queria que acontecesse. Mas ele sequer ouviu as preces. Pensava que tinha desaparecido também. Em meio a isso, a Majestade perguntou o que Harkan achava disso tudo, sobre Deus ter abandonado a todos. Ele também não parecia saber ou ter respostas plausíveis para aquele momento. Porém, disse que a causa de tudo aquilo era dos demônios. Deus não tinha abandonado, os demônios que estavam bloqueando o caminho para Deus. Então ele, Harkan, derrotaria o comandante-geral dos demônios e abriria caminho para Deus. A Majestade apenas ficou olhando e depois disse que estava tudo bem. Ele não acreditava mais em Deus, mas acreditava nele. Tendo dito aquelas palavras, reuniu o seu pessoal e foi travar uma luta com aqueles demônios. Agilizavam todos porque a majestade deles estava esperando. Tinham que ter bons resultados. A luta estava a favor deles e já tinham conseguido chegar próximo ao comandante-geral. Se ele pudesse conseguir se livrar dele, teria que eliminá-lo. Porém, aquela presença era bem imponente. Olhava de volta e não demonstrava sequer medo. Simplesmente disse a ele que era tarde demais.
Uma mana estranha foi envolvendo tudo o que existia ali. Envolveu-os, deixando-os presos em um núcleo transparente. Estavam sendo teleportados para outra dimensão. Aquela realidade aos poucos deixava de existir. Foram parar no meio de uma cidade humana com várias outras pessoas, em outra perspectiva. As pessoas que olhavam filmavam com seu celular e tiravam fotos. Aqueles cavaleiros que antes estavam travando batalhas, agora eram o centro da atenção de algumas pessoas. Eles sabiam que haviam cruzado novamente e que eram pessoas de Arcana. O capitão e os seus soldados não entendiam, precisavam voltar rápido, mas aquela agora parecia uma realidade muito distante. No entanto, no meio daquela batalha contra os zumbis para entrar no castelo, podia ter certeza que estava vendo a majestade. Seu corpo chegava a tremer, pois havia procurado em todos os lados para conseguir encontrá-lo, e estava ali, o tempo todo. Queria que perdoasse o atraso deles, porém todas as pessoas olhavam desconfiadas, pois havia alguma coisa estranha acontecendo ali. Ele parecia estar no meio de um trânsito e alucinava com todas aquelas lembranças misturadas em sua cabeça. Estava prometendo àquela entidade que seria sua espada e eliminaria todos no caminho daquela majestade. Li Royou não parecia estar gostando daquela história, até porque parecia que os inimigos estavam indo na direção deles. Harkan era outra pessoa e agora estava possuído por aquela ilusão. Seus cavaleiros não o reconheciam, ele estava totalmente fora de si. Tantas pessoas para serem possuídas e justo um dos mais fortes em campo de batalha. Aquilo provavelmente era um status de anormalidade. A dominação da mente seria mais difícil de lidar do que com a possessão. E o capitão era extremamente rápido. Quando se movia, pouco era visto. Grenfell ficou quieto, até porque não deveria ter visto o ataque que defendeu. Quem o defendeu com sua espada foi Nan-Tei-Min. Todo satisfeito de si, perguntou se Raiol estava bem. Com um olhar que ele retribuiu, não precisaria dizer nenhuma palavra. Foi totalmente constrangedor para aquele que o havia salvado há pouco instante. A vida dele passou diante dos olhos. Teria morrido se não fosse o Nan-Tei-Min. Bastou desviar um pouco o olhar e o Harkan já havia assumido o controle do caos. Estava enfrentando seus próprios cavaleiros, que pediam para ele acordar e ver o que estava fazendo. Tentavam persuadi-lo, lembrando que deveriam voltar para a majestade juntos. Ele estava alucinado. Qualquer palavra que saísse da boca de qualquer um deles, para ele seria uma ofensa, pois para ele não passavam de meros demônios sujos e não podiam falar sequer na majestade. Estavam bastante desapontados, pois eram como demônios que o capitão os via agora. Após dizerem seus nomes, a intenção de fazê-lo voltar a si o deixou ainda mais bravo, pois achava que haviam maculado até os cavaleiros. Tudo o que precisava fazer era terminar com aqueles demônios e voltar para o castelo junto à sua majestade. Naquele momento em questão, Li Haiou percebeu uma luz que já conhecia. Harkan estava indo a toda velocidade para cima deles, em busca de eliminá-los. Atacou duramente até mesmo seus cavaleiros. Nan-Tei-Min avisou para todos tomarem cuidado, pois ele estava indo justamente para cima deles. Estava no ar, planejando um próximo ataque que seria radicalmente feroz. Com aquela presença de um capitão com um nível bastante elevado, tentava acabar logo com aquela diferença. Quando o ataque terminou, restou apenas um grande buraco no chão. Várias pessoas tinham sido atingidas por aquele ataque, e outros estavam tentando resistir aos ataques que viriam após aquele. Nan-Tei-Min tentava se proteger o máximo que podia, indo combater o capitão treinado como ele. Parecia que ele estava tentando impedir a entrada no castelo, com ataques ferozes e bem direcionados. Tentava atingir o máximo de pessoas possíveis. Tinha várias pessoas que ficaram com algum tipo de ferimento por causa daqueles ataques consecutivos do capitão. Tudo foi tão intenso que Enoch havia ficado preso nos escombros. Harkan tinha se tornado um desastre ambulante em forma humana. Nan Xiaomin estava preocupado com o irmão. Rapidamente o acalmou, dizendo que estava bem, mesmo tendo um ferimento na cabeça que aparentemente parecia coisa séria. Tendo várias pessoas feridas e um cavaleiro preso nos escombros, tudo estava saindo fora do controle. Wei Gang ainda estava em cima do galho da árvore, tentando gravar e transmitir tudo ao vivo. Foi quando Harkan se aproximou do Grenfell, que apenas ergueu a mão para ele levemente. Todos ficaram assustados quando perceberam que ele conseguia parar o capitão naquele estado. Foi apenas um gesto de mão. Apesar de que era apenas uma pose de "por favor, não me bata", foi o suficiente para deixar o homem que estava enfurecido em dúvida.
Perguntou o que era ele. Também queria saber como estava tão limpo no meio daquelas misturas sujas de demônios. Grenfell apenas ficou calado, pois não sabia o que dizer. Como poderia saber o que ele estava vendo? Talvez fosse porque não era como os outros por ser um caçador de demônios. Sabia que morreria se não dissesse nada. Precisava fazer alguma coisa, mas nada lhe vinha à cabeça naquele momento para ser dito àquele homem em sua frente. Estava tão chocado que não conseguia nem mais falar. Estava cada vez mais pressionado a dizer quem era, porém queria, mas não conseguia. O capitão perguntou se era porque não conseguia falar. Parecia não importar, de qualquer forma iria eliminá-lo. A única coisa que conseguiu foi estender a mão em forma de cumprimento para ele. Aquilo também foi um ato inesperado que o deixou em dúvida, pois não sabia o que aquilo significava. Ficou bravo e achava que estava tentando enganá-lo, mas também podia ser por outra razão. Quanto mais olhava para ele, mais reluzente ele ficava, até que começou a reconhecer o broche, aquele que Sua Majestade concedeu à Torre dos Magos que estava em dívida com ele. Lembrou que jurou ser a sua espada. Finalmente havia conseguido reconhecê-lo. Lee Royal percebeu que ele havia voltado, sabendo que conseguiria ver através da verdade. O sistema avisava que a proficiência em ritual de exorcismo era alta. O ritual de exorcismo estava ativado e havia passado para o nível 2, adicionando uma nova função. Erkan olhava para ele, reconhecendo-o, e achava que estava em perigo. Ao olhar os status, parecia que alguma coisa estranha estava acontecendo. Era como se conseguisse absorver toda aquela maldição para si. Estava em um terreno diferente com uma pessoa à sua frente. Aquele lugar só podia ser o reino da mente, então aquela pessoa era um dos 7 pecados capitais. A pessoa contava que só queria proteger o reino, o precioso reino dele, então foram transferidos para as memórias dele. Contava que a terra e o mar eram uma abundante terra cheia de joias brilhantes, e as pessoas que se amavam eram pacíficas e todos estavam felizes. No entanto, um dia apareceu uma pessoa, um estranho apareceu na praia. As pessoas do reino e eles cuidaram do estranho, mas o que receberam em troca foi uma invasão. O povo dele não sabia lutar. Eles devastaram todo o reino. Qual era a razão por trás daquilo tudo? Ele perguntava se queriam joias. O povo poderia dividir com eles. No entanto, apenas riram da cara dele. Não queriam dividir, queriam tudo para si. Para que dividir se poderiam pegar tudo para eles? As palavras mexeram demais com a cabeça dele, que em pouco tempo enlouqueceu. Agora, atualmente apenas era ganância e achava que tudo era dele, de mais ninguém. Estava na lendária Ilha dos Tesouros do arquipélago Yusra. Aparentemente, todo tipo de tesouro precioso estava escondido naquelas ilhas. Grenfell mandou que ele calasse a boca. Estava fazendo drama por causa de troco de pão. Não aguentava mais ouvi-lo reclamar. Aquelas palavras também mexeram muito com ele. Parecia que estava quase trazendo-o de volta à realidade. Toda aquela riqueza era em vão. Ele ia ensiná-lo que a única coisa que poderia ser roubada era o orgulho que tinha no peito de alguém. Enquanto isso, o capitão tentava pará-lo, pois dizia que acabava de ver um demônio. No entanto, apenas ergueu a mão para a fundação do palácio. Queria interferir apenas um pouquinho. Aquele pouco foi o bastante para o castelo inteiro começar a afundar. As pilastras começaram a cair. Hilwigang ainda acompanhava cada movimento que o ídolo dele fazia para repostar para as outras pessoas, também verem como ele era fascinante. Todos estavam achando inacreditável o que estava acontecendo. O Palácio da Ganância está desmoronando. Lox, afastado dali em um lugar seguro, estava acompanhando tudo pelo celular e percebeu que aquele cara era um monstro. Os drones também acompanhavam e mostravam a notícia de última hora. O palácio foi destruído com apenas um golpe. Apesar de ter gastado toda a mana, pelo menos daquela vez não tinha desmaiado. Mandou que a ganância fosse ali, tinha que mostrar qual era a verdadeira riqueza. Pediu que olhasse como os soldados que se sacrificavam para protegê-los estavam. Como podia ele se chamar de governante se não conseguia proteger nem os aliados? Aquele monstro não estava gostando nem um pouco de ouvir aquelas palavras vindas de humanos.
perguntou como ousava destruir o palácio, aquela era a riqueza dele, e como ousava desafiar a ganância dos 7 pecados capitais, sendo apenas um humano. Falou que iria engoli-lo como se não fosse nada. Todos começaram a sentir o status de anormalidade sufocando, a ponto de não aguentar. A ganância que estava observando iria transformar todos em mortos-vivos para que pudessem proteger a riqueza dele. Nantai Min achava melhor deixar de existir do que virar um fantoche na mão de alguém. Porém, seu julgamento estava comprometido devido ao desejo que ele não conseguia segurar. Grenfell gritou com ele tão alto que todos conseguiram ouvir, liberando-os daquela anomalia. Graças àquele grito, todos foram liberados daquela pressão que estavam sentindo devido ao demônio. Porém, o monstro queria saber como ele se livrara da dominação da mente, se ele era um dos 7 pecados capitais, a ganância. Grenfell retrucou que ele não era a ganância, nem sequer era um pecado capital neste momento. Ele escolheu a obra do Conde Vampiro como oferenda, ativando a habilidade. Com o artefato em mãos, ordenou que o último rei do Império Yuzha acordasse. Vários flashes de luzes caíram em cima daquele que possuía o corpo. Também falou que estava na hora de corrigir os erros. O demônio riu dele. Achou que aquele simples golpe não seria o suficiente para derrotá-lo. Era apenas desviar. Porém, o homem que estava por trás de tudo não queria mais, pois seu palácio já estava em ruínas. Simplesmente não queria mais existir. Fazendo isso, o monstro também sumiu com a realização do ritual de exorcismo. Hui Geng estava cada vez mais empolgado com tudo, assim como os outros repórteres e pessoas que estavam seguindo. Estava mostrando que ele havia conseguido e não sabia mesmo parar. Perguntavam quem era aquele homem que apareceu depois do demônio desaparecer. Uma pessoa tinha surgido das sombras do pecado original. Era o último rei de Yuzha, que estava diante de Grenfell, e apenas estava calado. Atordoado, perguntava que lugar era aquele, pois se havia terminado tudo, achou que tinha ido junto com o pecado. Lee Royol não ouviu mais o que o antigo rei falava. Tinha subido tantos níveis e chegava tanta notificação do System que não estava conseguindo nem ler. Estava vendo alguma recompensa no meio de tudo. Tinha uma missão secreta surpresa com um tempo limitado de 9 segundos para ser aceita. Apesar de achar a missão com um tempo muito curto e nem poder pensar direito, ele precisava decidir. Apesar de sentir-se pressionado com pouco tempo para aceitar a missão, precisava lembrar aquele homem que ele era o rei de Yuzha, devolvendo a ele a coroa. Mas estava tão atordoado que não sabia de que coroa eles estavam falando. Procurou no inventário para ver se a achava. Para a surpresa deles, estavam falando do tesouro da ilha, coroa quebrada. Então, invocou aquele item para devolvê-lo ao rei. As pessoas estavam pensando que aquele homem poderia ser a forma original do pecado ou seria outro pecado capital. Os drones mostraram que o jogador Lee Royol tinha pego algo do seu inventário. Tratava-se de uma coroa, e ele a colocou na cabeça daquela pessoa, cujo corpo teve imediatamente uma grande transformação. Completou a missão e se lembrou que aquilo era o que tinha ganhado após a missão da Grande Tartaruga. Achou que eram itens úteis. Apareceu que cumpriu as condições. Os segredos do arquipélago de Yuzha seriam revelados. Todos os jogadores agora tinham a informação de que alguém havia revelado o segredo do arquipélago. Queriam saber o que aquilo queria dizer. A ruptura tinha sido limpa, então queriam saber qual guilda foi, porém não tinham essa informação. Lox olhou para a notificação e percebeu que era alguém. Huigang estava bombando por todos os locais. As mensagens haviam chegado aos montes querendo saber o que estava acontecendo. Percebeu que aquela era uma mensagem global. Em todos os cantos, pessoas estavam recebendo aquele comunicado do System. Percebeu que, quando falava que alguém havia revelado o segredo, se tratava dele. O reino ancestral, o Império de Yuzha, estava revelado, e aquela informação estava indo para todos os jogadores, não só ali. Rastros de luz estavam irradiando todo aquele arquipélago, deixando as pessoas de certa forma admiradas. Um sítio histórico estava emergindo do subsolo, até mesmo a cavalaria estava sem entender. Parecia que um outro castelo estava aparecendo ali. Era o reino ancestral de Yuzha. A nova região era o reino de Yuzha, que havia sido descoberto.
O pessoal tirava fotos, olhava e nem acreditava. Pediram para gravar o encontro daquele homem com o jogador e deram um zoom para todos verem quem era ele. Grenfell também olhava aqueles passos de luzes e impérios sendo postos no meio daquele arquipélago. E agora aquele homem se transformava, na frente dele, no verdadeiro rei. Porém, o último rei do império de Yusra também se ajoelhava em reverência àquele jogador. Os status foram subindo, informando que ele havia se transformado no salvador do reino de Yusra. O rei expressava uma profunda gratidão ao salvador do reino. Nam Taimin ficou surpreendido quando percebeu que se tratava do rei. Huigang, a cada novidade, era um susto para ele, que ainda estava em cima do galho. Grenfell apenas olhava o rei fazendo reverências na frente dele. O rei também queria saber o nome daquele jogador. Queria mantê-lo em alto nível, mesmo que fosse um rei de um império ancestral destruído, ele continuava sendo rei. Por isso, apenas por isso, contou: "Eu me chamo Li Royal." Apesar de ter falado de forma casual, todos ali ficaram em choque. O rei deu a entender que o nome dele seria lembrado por gerações. A voz do rei também soou em um tom formal que deixou todos em choque. O rei perguntou se ele estava dentro da ganância. Se era isso que tinha dito antes, também estava na hora de corrigir os seus erros. Foi após ouvir aquelas palavras que decidiu que iria se autodestruir junto com o pecado capital. Mas como ele o salvou e devolveu a coroa, todos estavam olhando e esperando as próximas palavras daquele rei. Ele falava que por aquele motivo perguntava o que ele queria que fizesse para agradecer. Tinha ciência de que tudo havia ocorrido por causa de um erro que ele cometeu. A guilda Second Sun estava correndo, e os integrantes perguntavam para o líder por que estavam correndo tanto. Ele falava que aquele era o primeiro update em nível de nação em toda a história de Arcana. Uma nova nação apareceu na Terra. Uma nação que tinha um valor inestimável nos tempos de Arcana, com muitas cidades e vilas, monstros raros e tesouros. E era Yusra. Tinha 100% de certeza de que isso iria trazer muito dinheiro se pudessem reconstruí-la. Precisavam agarrar a chance. No entanto, Grenfell estava tranquilamente conversando com o rei, cercado de outros jogadores. Tudo em paz, ninguém demonstrava aquela pressa que a guilda mostrou. Foi quando eles expressaram o desejo que tinham em forma de pedido: reconstruir o seu reino de Yusra. Queria saber se reconstruir era possível. Se fosse, era o desejo dele. Mas o rei não entendia quem seguiria um líder que virou as costas para o povo uma vez. Grenfell respondeu: "Isso vai depender de como você irá agir daqui para frente." Falou que precisava ser o rei para reconquistar o orgulho e corrigir os seus erros. Também disse que ajudaria ele. O rei ficou feliz e agradecido. Era como se tivesse lido a mente dele. Tinha coisas escritas na janela de visão dele, mas as condições para o sucesso não foram reveladas. O rei disse então que se era o que ele desejava, ele o faria. Quando estava prestes a terminar, chegou alguém de outra guilda gritando que um grande reino como Yusra deveria ser reconstruído, e eles da guilda Second Sun estavam dispostos a ajudar com o que tinham. Estava tentando dizer como seu dinheiro valia a pena. Ele era mesmo um cara de pau. Ainda estava tentando chamar a atenção de Grenfell, dizendo que havia ouvido sobre ele. Falou: "É um prazer conhecê-lo." Segurou na mão dele e disse que ele e sua guilda eram fãs dele. Se apresentou dizendo: "Eu sou Shrike, é um prazer conhecê-lo." Ficou um tempo esperando para ver a reação que aquele cumprimento poderia ter. Passou mais um tempo e a atmosfera estava ficando um pouco estranha. Ele já estava achando que tinha feito algo errado.